toda a matéria do homem, o seu corpo resplandecia a luz de Deus. Ele era glorioso. E forma este homem do pó da terra e faz o que no pó da terra, naquele molde já pronto? Sopro, vento e espírito em hebraico é a mesma palavra. Ruach. É até um substantivo feminino. Ruach. Vocês já pensaram, já chegaram a se perguntar, por que a Torá, e é a Paraxá de Noa, a partir do capítulo 6 de Gênesis, tem essa admoestação lá, para que o homem não ingerisse sangue, em hipótese alguma? Deus permite, depois que a arca atraca, descansa ali no Monte Ararat, Deus permite que o homem coma carne, porém o quê? Carne com sangue, carne com a vida? Não, porque a vida está no sangue. A mesma lei que é dada para Noé, lembre-se, olhe para mim, toda lei dada para Noé, toda lei dada no Gênesis é referida a toda a humanidade. Não tinha Israel ainda. Toda lei antes de Moisés é para toda a humanidade. Desculpa, antes de Abraão é para toda a humanidade. Proíbe a humanidade de ingerir sangue. Por quê? Motivos biológicos, sanitários? Não só. Motivos litúrgicos, espirituais. Deus explica a Noé, a vida está no sangue. Em respeito àquele que dá a vida, você não come a vida. Servo de Deus, filho de Deus, não ingere sangue. Isso está em Gênesis capítulo 8, isso está em Levítico para o judeu, e está lá em Atos 15 para você que não é judeu guardar. Não pode comer sangue. É um desrespeito ao autor da vida. Olha que interessante que eu estava lendo há alguns anos, um trabalho maravilhoso chamado A Restauração do Cristianismo, escrito no século XVI, por um judeu chamado Miguel de Servetos. Menino novo, na casa dos 20 anos, escreveu um livro com a intenção de restaurar o cristianismo da sua época. Estava na moda do protestantismo, né? Lutero estava emergindo, Calvino estava se tornando conhecido na Europa, vários territórios estavam sendo perdidos da Igreja Católica para a classe burguesa, da burguesia da Europa, e aí os Estados Nacionais alemães formando-se, já formados, aquela coisa toda, o protestantismo crescendo. Esse judeu, que era descendente de judeus, ele era cristão novo, espanhol. Ele pensou consigo, ótima hora para a gente restaurar esse cristianismo de uma vez por todas. E aí dedicou a sua curta vida a restaurar o cristianismo. Escreveu um livro. E nesse livro, mas não deu certo porque Calvino queimou ele vivo. Mas se não tivesse sido isso, ele teria abençoado muito a igreja da sua época. A Calvino não gostou muito, mandou queimá-lo. Ele foi queimado vivo, acorrentado ao seu livro e com uma coroa de junco. Tem a estátua dele, memorial dele, lá em Genebra, onde foi dada a ordem para Calvino queimá-lo vivo. Mas desculpa, eu não posso falar isso não, porque não é politicamente correto, né? Mas olha só, esse homem escreveu, esse Miguel Servetos, ele também é estudado na medicina. Ele foi o primeiro que escreveu sobre a ação do pulmão. Como funciona o pulmão, mano? O pessoal que estuda medicina já deve ter ouvido falar de Miguel de Servetos, que os manuais que ele escreveu na época servem até hoje. A gente vê um pouquinho da anatomia do pulmão, do sistema respiratório. E o que ele escreveu? Aí ele juntou, né, a medicina com a teologia. Ele escreveu o seguinte: por que Deus tem esse interesse tão grande em preservar o sangue, em respeitar o sangue do homem? O que tem no sangue tão especial assim para Deus? Lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Pessoal, eu pergunto para você, quando você respira, o
que quer que você respire, no pulmão, há o processo desse gás, daquilo que você respirou, daquelas moléculas, irem para onde? Qual é a função do pulmão, dos alvéolos? Irem para o sangue. E no sangue aquilo é distribuído pelo corpo. Tanto as moléculas benéficas que você precisa, como as não tão benéficas que tem gente que faz uso constantemente. E aquilo vai para o seu sangue também. Então, Servetos pensou, olha que interessante. Se Deus soprou, e lembre-se que Gênesis é um livro simbólico. Por que soprou? Porque Deus não fez só assim, ó. Não, tem um simbolismo. Quando ele sopra, aquele primeiro sopro, que é o ruar, que é o espírito, entra, sistema respiratório, pulmões e vai para onde? Então um possível receptáculo no corpo do homem, para o Espírito de Deus é o quê? É o sangue. No sangue está a vida, no sangue está o Espírito do homem. Se aquilo que ele respira vai para o sangue, o primeiro sopro de vida, qual o elemento, segundo a Torá, é o receptáculo do fôlego da vida de Deus? O dam, o sangue. Por isso, a vida está no sangue. Por isso, filho, servo de Deus, respeita o sangue, não ingere o sangue. Agora você entende a abominação que isso é para Deus? Você bebeu o sangue de uma pessoa, de um animal, olha que coisa mais absurda. É por isso que todas as religiões que querem afrontar Deus e seus princípios, elas exigem o quê? Ingestão de sangue. Tudo que é declaradamente inimigo de Deus, tem ingestão de sangue. Interessante, não é? Miguel de Serveto escreveu muita coisa interessante. Pena que virou churrasquinho nas mãos de Calvino, mas uma pena. Teria abençoado muito a igreja. Pessoal, então essa proibição de sangue, você encontra ela aqui em Gênesis, capítulo 9, capítulo 9, verso 4. Você encontra em Levítico, em várias passagens, no capítulo 3, no capítulo 7, verso 26. E você encontra em Atos 15, verso 29, uma mesma proibição da parte dos apóstolos. Tem que se abster da idolatria. Número 2, imoralidade sexual. Número 3, carne de animal sufocado. O que é isso? Sangue. Quando você come o animal e não deixa ele sangrar, você está ingerindo o sangue do animal na carne. Então, carne de animal sufocado quer dizer sangue. E quarta coisa que todo mundo, que seja judeu ou não, tem que guardar na fé. Sangue. O que é sangue aí? Violência, assassinato. Tá? Sangue lá em Atos é assassinato. Carne de animal sufocada é o elemento sangue que você não pode ingerir. Essa decisão de Tiago, Yaakov, irmão de Yeshua, junto com a comunidade lá em Jerusalém, para os gentios guardarem, é uma decisão que está baseada nas leis, o quê? Noéticas. Já ouviu falar de lei noética? Lei noética foram leis dadas, leis atribuídas a toda a humanidade. Toda a humanidade que serve a Deus deve guardar as leis noéticas. E os apóstolos se inspiram nessas leis noéticas para darem mandamentos para quem não era judeu na comunidade dos discípulos de Yeshua fora de Israel. Você lembra quais são as leis noéticas? Primeira lei noética, é igual lá a Atos 15, não cometer idolatria. E é claro que assim como Atos 15, essas leis se subdividem, tem várias camadas, ok? Então quando diz lá, não cometa idolatria, o que é idolatria? Tem várias formas de idolatria. Você pode idolatrar um objeto, você pode aplicar divindade a um objeto morto, inanimado, você pode atribuir divindade a uma pessoa. Pode ou não pode? Você pode deixar-se manipular por uma pessoa, isso é um tipo de idolatria. Sabia? Você pode idolatrar, você pode ser contaminado com idolatria com alimento. Sabia disso? Paulo fala isso em Coríntios 8, em Coríntios 10, em Coríntios 12. Ele puxa de Levítico.
comer comida que você sabe que foi dedicada a demônios é uma forma de idolatria na sua vida. Apóstolo Paulo, não é o Mateus judeu que está falando, não. É um outro judeu chamado apóstolo Paulo que você diz obedecer. Se você sabe que a comida é contaminada e come, dedicada a ídolos e come, eu passo numa encruzilhada, vejo lá um frango, sei que aquilo ali está entregue a demônios, eu vou e pego o frango e levo para a Tatiane cozinhar, eu estou cometendo com isso o quê? Idolatria. O que mais? Não cometer idolatria, que são essas várias formas. Aqui, adulterar o corpo, ferir o corpo. É idolatria. Segundo a Bíblia, é idolatria. Ferir o corpo é idolatria. Maltratar o corpo com vícios é idolatria. Então, a idolatria se abre aí esse leque. Não derramar sangue, o que é isso? Assassinato. É o sangue lá do Atos capítulo 15. Não roubar. Não cometer imoralidade sexual aí. A mesma coisa lá dos apóstolos. O que é imoralidade sexual? Tudo que você faz contra a sexualidade de uma outra pessoa ou contra a sua mesma. Em matrimônios, imoralidade sexual é tudo relacionado a adultério. E em pessoas solteiras é aquilo relacionado à defraudação do seu corpo e do outro. Não blasfemar o nome de Deus aí. É mandamento. Que os apóstolos atrelaram ao primeiro, não cometer idolatria. Porque blasfemar o nome de Deus é também pecado, né, de não reconhecer que Deus é único. Então não pode blasfemar o nome de Deus. Não pode maltratar os animais. Olha aí que interessante. Proibido maltratar os animais, pessoal. E o último, estabelecer tribunais de justiça. Não fazer justiça com as suas próprias mãos. Tem que estabelecer tribunal, tem que ter gente para julgar a sua causa. Viu? Pode ser bárbaro, não.